pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para nosso primeiro encontro, né, com tiramento de dúvidas, dicas com profissionais da área, né. Trago aqui hoje meu amigo, desenhista, ilustrador, concept e o cara que arrasa nas artes, Thiago Silva. Opa, bom pessoal. E Thiago ele já tem um bom tempo na área, né? Eu acho que tipo assim, dos desenhos, das ilustrações, ele é uma referência da pessoa que eu conheço pessoalmente, fala, putz, conheço o Thiago. E hoje estamos aqui para fazer alguns tiramentos de dúvidas, certo? Então a gente já passou 3 aulas, né? A primeira foi treinamento de traço, né? A segunda aula foi esboço e a terceira aula foi olhos, né? A gente vai estar falando sobre um pouco sobre o que foi aplicado já e qualquer coisa a gente vai ali para a mesa e faz uns rascunhos também para a gente discutir sobre isso. Thiago, Opa, você como desenhista e tipo pessoa que manja, que desenha há muito tempo, né? Você trabalha com isso, você desenha já há um bom tempo. O que você acha do treinamento de traço? Tipo assim, para você, o que é o treinamento de traço? eu acho que o treinamento do traço ele é um dos fundamentos do desenho, né? Para a pessoa que quer ter um traço mais solto, um traço mais livre, né? Então ele tem uma grande importância nessa parte do desenho. Até mesmo a parte quando a pessoa está com medo de desenhar alguma coisa, que está tímido por questão de alguma situação, né? Desenhar na frente de alguém que ele não queira. Se ele fizer, mesmo que seja um treinamento do traço ali em um papel ali, um pedaço de rascunho, ele vai conseguir liberar, né? Vai destravar, né? Vai destravar, exatamente. Vai aquecer para até o traço ficar mais fluido, né? Sim, e ele ajuda muito também na parte de acabamento, né? Algumas pessoas tentam fazer algum tipo de acabamento com a caneta, mas eles acabam não conseguindo, mas isso tudo é por conta da falta do treinamento de traço. Eu acho que até a questão quando você vai fazer uma arte final, né? Eu acho que a base da sua arte final é o treinamento de traço. Sim. Então, para você, por exemplo, igual na aula, a gente conseguir fazer uma linha reta, né? É preciso você ter um treino, principalmente se você for arte finalizar, né? Isso, exatamente. Fazer também essa diferença entre na arte final, a diferença do traço, né? Para deixar um traço mais grosso e o produto mais fino, né? Que isso também a gente vai ver mais para frente. Também indica luz, indica várias outras coisas do traço em si, né? Sim, o traço ele indica muitas coisas. Até uma das coisas interessantes que o traço indica é a sua assinatura. Que como você sabe também, né, através de alguns desenhos de algumas pessoas, a pressão que ele coloca no lápis, a gente consegue identificar alguns trabalhos de alguns colegas nossos, né? Ele vai trazer, o treinamento de traço, ele vai trazer para você também o seu próprio estilo, né? A gente vai ver algumas manias, algumas coisas que a gente costuma colocar no nosso desenho que a gente consegue diferenciar, tipo, esse é o meu desenho, entendeu? Esse é do Thiago. Eu consigo identificar o desenho do Thiago entre vários outros, entendeu? Porque o traço do Thiago é como se fosse a assinatura dele, né? Então, é meio que a digital dele, tipo, a fase que ele está passando. Então, tipo, o nosso estilo pode variar com o tempo, né? O nosso traço pode variar e tal, mas a gente sempre vai ter um jeitinho de fazer. A segunda aula é sobre esboço, né? O esboço, você quer falar alguma coisa sobre o esboço? Eu acho que o esboço ele é uma estrutura que ele serve para guiar, né, toda a parte do desenvolvimento do desenho, né? Você ter um RAF bem rápido do desenho, é meio que um planejamento. Pra gente que é bem leigo, o que é um RAF? Um RAF? Um RAF seria praticamente uma identificação da ideia, né?
Seria a ideia do que a pessoa está querendo. Entendi. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma composição, principalmente com mais de um personagem, com mais de um elemento, então a gente sempre faz um esboço do planejamento do que vai ficar onde, né? Então, tem muitas cenas aí, principalmente composição, de super-herói, tem mais de um, tem um voando, tem um outro que é agachado. E aí a gente tem que fazer esse planejamento, né? A gente tem que fazer esse esboço. Sim, né? E isso é uma coisa que ele entra muito em conjunto com um tipo de trabalho que é o storyboard. Né? Que, só puxando um gancho, né? Geralmente quando muitas pessoas não gostam de usar esboço, né? Então vai de pessoa para pessoa, mas em alguns casos é essencial que tenha esse esboço, né? Para não ter perca de tempo no trabalho. Por exemplo, em filmes, cinemáticos, em jogos, né? A gente usa, no caso, os storyboards, e os storyboards iniciais são o quê? São esboços. São esboços iniciais de cena, composição, planejamento de cena, enquadramento, né? Então tudo isso vem através do esboço. Então ele tem uma grande importância a parte do esboço, né? Sim, o esboço é uma parte bem importante. Igual você falou, tem muita gente que usa esse esboço, né? Mas ali já tem um esboço na própria cabeça da pessoa, né? Já tem a ideia de como vai ficar e tal. Né? Tem muita gente que já tem essas medidas prontas, né? Tem gente que consegue fazer sem precisar fazer todas aquelas formas geométricas, aquelas linhas, né? Já consegue desenhar direto, né? Sim. Mas o esboço ele é bom principalmente quando você está com um cliente e ele te pede uma composição, uma ilustração e tem que ser tudo aprovado antes, né? Então, por exemplo, você vai fazer um esboço, vai fazer um rascunho, entregar para o cliente para ele aprovar antes de você já finalizar o desenho. Né? Sim. Então o esboço ele é a base, né? É a base de praticamente tudo. Isso. Né? Lógico que vai variar entre o esboço feito à mão, ao lápis, né? No lápis, papel, né? E o esboço digital, tem essa diferença. Né? O digital é bem mais rápido, bem mais prático, mas o nosso foco é principalmente agora aqui o esboço no papel. Sim. Né? E uma das coisas que a gente tinha até comentado em relação a essa parte do esboço, treinamento do traço, é que o treinamento do traço ele é fundamental para você ter um esboço claro, de uma maneira que quando você for finalizar o desenho em cima do original, você não vai ter um desenho tão sujo, né? Sim. Então ele meio que casa essas partes, né? Então ele tem essas importâncias, né? Que é o estudo do treinamento do traço, né? Que você tem uma estrutura bem clara, aí vem o esboço, né? Que você já cria a estrutura e através desse primeiro treinamento você já consegue compor a sua base e depois vai vir o acabamento do desenho. Você vai definir os detalhes, né? Esse acabamento e tal, você vai se livrar do esboço, depois você vai definir a final, olha a cor, luz e sombra e tal. Quando o desenho começa a criar vida, né? Sim. Eu acho que o esboço, principalmente quando você está fazendo uma cena em movimento, uma composição, até para a questão da animação, né? Sim. Primeiro é animado o esboço, o esqueletinho do personagem. Para definir o movimento, para depois colocar o personagem em movimento. Né? Então eu acho que o esboço ele é a base, literalmente é a base de qualquer ilustração que você for fazer. Sim, verdade. E a nossa terceira aula foi sobre olhos, né? A gente falou um pouco sobre alguns estilos de olhos, né? Como que é a base, né, do olho, a questão do globo ocular, da íris, da pupila, dela se dilatar de acordo com a luz que ela recebe. E aí vai. Mas já tem uma coisa mais para falar sobre a questão de olhos, né? Que é
O desenho tem sempre infinidade de coisas pra gente aprender, né? E essa parte do olhar, no longo da experiência, eu aprendi que toda parte, quando a pessoa olha para alguém, olha para uma figura, olha para uma imagem, existem dois pontos focais, que no caso é os olhos e a boca. Então são características que a gente tem que focar nesses dois assim e colocar a expressão correta para que a ilustração ela não perca o poder que ela precisa ter para dar a informação certa. Né? É até aquele ditado meio cafona, né? Que o olho é a janela da alma, né? Então, tipo assim, o olho vai dizer muito sobre o seu personagem, né? O olho ele vai indicar a expressividade que o seu personagem está sentindo. Se ele é uma pessoa mais fechada, se é uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais, vamos dizer, comportada, se tem um jeito mais agressivo, né? Então, tipo assim, a gente vê uma variedade de olhos de acordo com nossos personagens. Sim. A gente vai colocar uns aqui passando para vocês tentarem entender que o olho define também o perfil do seu personagem, né? E uma coisa que eu acho muito engraçado o olho, na verdade, ele não é simétrico, né? O meu lado esquerdo não é 100% idêntico ao direito, né? A gente sempre tem um olho um pouco menor que o outro, né? Às vezes um pouquinho mais estável que o outro, né? E a gente sente essa diferença principalmente quando vai desenhar, né? Uma coisa que a gente fala na aula lá é que, por exemplo, vamos começar do lado que a gente tem dificuldade, né? Eu vou desenhar os dois olhos, eu tenho dificuldade, vamos supor, eu mesmo tenho dificuldade de fazer o olho esquerdo, né? O direito para mim é tranquilo, né? Mas eu tenho dificuldade de fazer o olho esquerdo. Então, por exemplo, eu começo com o olho esquerdo, né? Para depois vir o direito. Você também é do mesmo jeito? Como que fica? Eu já tive dificuldade nessa parte dos olhos, mas era mais quando a gente colocava o rosto de meio perfil, que a gente tem a perspectiva e tem as medidas certas para estar colocando. Isso a gente vai ver ainda, tá, pessoal? Mas eu acho que essa parte do olho a gente procurando, pesquisando novas técnicas, a gente sempre encontra em algum outro artista aquilo que a gente está precisando. Então acho que é fundamental sempre a gente continuar estudando, né? Uma coisa sobre olhos que a gente até falou na aula é dessa questão de quando você coloca mais detalhes no olho, né? Você, por exemplo, se acrescenta uma íris, ou uma íris com brilho, você acrescenta os cílios, você vai acrescentando mais, principalmente a questão dos cílios, colocar a sobrancelha mais fina, né? A gente vai trazendo um ar mais feminino pro desenho, né? Sim. Dessa diferença entre o que é masculino e o que é feminino, né? Lógico que não vem a regra, a gente pode ter um personagem masculino com cílios, né? A gente já tem vários nos animes, em alguns desenhos, principalmente quando o olho é mais realista, ele é normal ter cílios, né? Homem tem muito homem com cílios gigante, né? Sim. Aí geralmente o que acontece? Uma das características que a gente coloca a gente minimiza essa quantidade de cílios quando a gente deixa as características do masculino, né? Então a gente tende a não colocar os 3 últimos cílios. Então geralmente muito no rosto feminino tem muitos desenhos que eles colocam essa parte dos 3 cílios e do homem que só coloca uma linha reta, né? Então é uma coisa representada por muitos artistas, né? Sim, para definir. Eu acho que, por exemplo, quando tem essa variedade de estilo, o olho, o traço, vamos supor, o traço, né, o esboço, né, o esboço e o olho de um estilo de personagem, por exemplo, que fala de mangá, né? Os personagens, né, tem sempre uns olhos grandes, né? Tem essa questão de ter uns olhos muito grandes, que é principalmente para dar essa expressividade, né? Sim.
comic, o olho já é menor, já é um olho um pouco mais parecido com um realista, só que mais simplório, né? Então tem essa diferença, né? Mas também tem essa questão toda cultural, né? Do estilo dos personagens, né? Eu acho que, se não me engano, até você já me contou sobre isso, que o olho, né, grande do mangá e tal, é baseado nas maquiagens que eles faziam para deixar os olhos maiores, né? Eu acho que essa parte foi outra pessoa que deve ter comentado. O comics em si, ele sempre traz essa figura de personagens como super-heróis, né? Os personagens são todos fortes, tem uma expressividade mais tipo de... traz um ar de superioridade, né? Sim, de justiça, né? Enquanto o estilo mangá, né, ele traz aquela coisa de fofo, de aquela coisa mais fofinha, né? Sim, ele traz mais aquela coisa do dia a dia, né, e tudo. Ele tenta passar uma mensagem às vezes mais de humanizada, né, mais humana. Às vezes tem, dependendo do estilo do desenho ou da história, né, coisa mais política, coisa mais tecnológica, ou com um ponto mais voltada para o cyberpunk, entre outros, né. Sim, tem sempre essa definição. Então, pessoal, a gente vai para a mesa de desenho, a gente vai riscar algumas coisas e a gente continua falando sobre isso. Então, a gente veio aqui para a mesa agora, tá? Quem tá falando aqui é eu, Janailson, Mon Janailson, Mon Thiago. Então, a gente vai continuar o assunto que a gente estava falando sobre as três aulas, né? Que foi traço, esboço e olhos, né? O Thiago vai estar esboçando aqui e a gente vai estar conversando sobre isso. Primeiramente, sobre traço. Você quer... Então, em relação a essa parte do treinamento do traço, quando a gente tem aqueles treinamentos de linhas, né, aquelas linhas de cima para baixo, de baixo para cima, né, e círculos, quando a gente começa a criar uma estrutura, a gente começa a ter um traço mais leve, né? Se a gente começa a arriscar alguma estrutura, né? Seja qual desenho a gente for fazer, a gente começa a ter uma estrutura, de traços leves. Aqui a gente tem linhas retas, linhas curvas, círculos, né? Então a gente sempre vai ter essa composição de traços, né? Então uma coisa importante da gente estar fazendo treinamento para a gente conseguir fazer isso de uma maneira bem clara, simples, rápida, sem movimentar muito, às vezes, o papel, né? Essa questão de você também criar um movimento automático, né? Pra quando você for ilustrar. Né? O Thiago está desenhando aqui um rosto de meio perfil, que vocês ainda vão ver como faz, mas a gente vai conversando durante isso daí, né? Ele já está, do traço ele já foi para um esboço, entendeu? Ele criou a base do rosto do personagem dele e já está preenchendo, né? Está definindo agora o que é o personagem dele. Então, é a base, né, do treinamento de traço e esboço. Aí a gente consegue definir bem quando você faz o treinamento do traço, você consegue separar o que é o esboço, né, do que é o desenho final, assim, né? Então, esse aqui é só um rascunho rápido, né, de como a gente pode estar fazendo uma estrutura rápida, né? Um esboço de algum personagem, né? Tem infinidade de coisas que você pode fazer, né? Posso também fazer um movimento de um corpo, né? Um movimento rápido, né? Posso estar fazendo aqui, então tudo isso aqui é através dessa parte
do esboço, né, que a gente tem toda a parte da estrutura, a parte do movimento, né, que é a ideia, né, as curvas, né. O esboço, na verdade, ele vai muito para a anatomia do que você está desenhando, né? Isso, por exemplo, se você está desenhando uma mulher, você vai ter a curva, vai ter a pose, vai ter o movimento, né? A anatomia do personagem. Mesmo que o estilo tenha essa variedade, ele ainda vai estar presente. Sim. E são inúmeras formas que a gente pode estar fazendo, desde a parte de círculo, né, com aqueles movimentos, né, de estar fazendo pro estilo mangá, né, como pode estar fazendo uma estrutura mais realista, né, um queixo, né. Então existem várias estruturas, né, que podem ser feitas, né, que é a parte do esboço. O esboço tem um exercício que é muito bom para, principalmente quando for treinar corpo em movimento, esse tipo de coisa que a gente vai ver, viu, pessoal? Uma coisa que a gente utiliza muito é você treinar com marcação de tempo, né? Vamos fazer assim, uma pose, tentar fazer essa pose tipo em 30 segundos, entendeu? 10 segundos, 1 minuto, e aí vai. Aí você conseguir capturar esse movimento simplesmente só no esboço, entendeu? Igual o Thiago tá fazendo aí, eu acho que tá fazendo tipo uma mulher jogando os braços pro alto. E foi num movimento rápido, um movimento de S, você pode fazer o fechamento, né? Faz toda a parte da estrutura da cabeça e depois vai fazendo os detalhes, né? Você consegue enxergar essas partes, né? As mãos para cima, posso fazer tipo triângulos, né? E o bom do esboço é essa questão de você não ter medo de riscar, né? Você risca sem se preocupar em ter o que apagar e tal. Você traz essa questão do traço ser mais leve, né? E não se preocupa tanto com isso. Aí tem a parte também do olhar, né? As diferenciações de olhares, né? Se você, como a gente tinha comentado, se fizer Você tá falando da questão do olho. Isso, que são aqueles traços, né, de cílios, eles dão uma característica, né, os cílios, que ele consegue colocar uma coisa mais feminina, né? Essa parte aqui, que é só um traço reto, assim, ó. Ele traz aquele ar mais delicado, né? Você traz uma certa delicadeza o desenho, certos elementos que deixam uma forma mais chamativa, né? Sim. Agora interessante falando sobre essa parte dessas características de estilização do desenho, que é isso, né, da figura humana real. Quando você vai fazer um realismo, essas regras aqui não se aplicam para o realismo, né? Quando você vai fazer o desenho de uma foto de uma pessoa, a gente vai fazer o cílio certinho, tanto do homem quanto da mulher, né? Uhum. E as características principais já são outras, né? Que já é um outro contexto. Já são as sombras que definem as características, né? Masculino e feminino. Sim. Mas é isso que traz, né? A gente faz a gente deixa uma coisa mais simples, como que fala? Deixa o personagem mais estilizado, né? Deixa o personagem mais simplório, a gente deixa o personagem sem muitos detalhes e deixa ele um ar mais simples, né? Então, a diferença entre um realista e um mangá é principalmente essa estilização do desenho, né? Sim, a estilização do desenho, algumas características dele mesmo que são mais marcadas, né? Que nem no japonês no estilo mangá, no caso.
tem os olhos maiores, tem olhos, né, com muita expressão, né? E também tem a parte de outros detalhes também, né, que eles estilizam muito a parte com o nariz, que eles fazem um triângulozinho, né? Sim, mas treinamento a gente fala sobre isso no próximo encontro, a gente vai fazer a próxima aula também. Mas essa questão, né, do estilo do personagem, com a variedade dela, porque uma coisa que eu, tipo assim, abriu minha mente na questão do estilo do mangá e tal, eu pensava, pô, mangá é todo aquele personagem com os olhão e tal, e isso é mangá. Não, mas quando você vai ver, o mangá tem vários outros estilos definidos dentro do mangá, né? Sim. Então, por exemplo, no mangá a gente tem o shoujo, que os personagens têm um olho diferente, um estilo diferente, né? Eu acho que um dos estilos de referências, né, para shoujo é Sakura Card Captor, né? Tem um jeito mais diferente. A gente tem o olho do estilo do Dragon Ball, que ele é mais diferente. Do Akira Toriyama, né? Do Akira Toriyama, entendeu? A gente tem o estilo do Naruto, que é diferente do Dragon Ball, né? Então, tipo assim, isso tem os seus próprios estilos pré-definidos no próprio anime, né? No próprio estilo mangá, né? Sim. Que é uma das coisas que a gente tinha até conversado antes, que se torna parte da assinatura da pessoa. Qualquer personagem que puxar o estilo do Dragon Ball, a gente vai lembrar de Dragon Ball, né? Sim. Tem um ilustrador muito bom, que eu não vou me recordar o nome dele, mas na edição o pessoal vai colocar aí, que ele fez as artes da Capcom, né? E ele fez essa mistura entre o mangá e o comics, né? Então ele fez essa mistura dos dois e tipo, o personagem ficou muito bonito, entendeu? Deu um estilo pro personagem que ficou muito bonito, né? Eu acho que enriqueceu, né? O que um faltava, o outro complementou, o que o personagem tinha que ter, mas deixou ele com um traço bonito do mangá. Sim. Entendeu? E essa mistura ela é boa, né? Por isso que a gente não está definindo um só estilo, a gente vai falando sobre todos, porque aí é bom que você define o seu próprio estilo, né? Sim, que eu acho que é uma característica de todo mundo tem a sua assinatura e o desenho é parecido com isso. Muitas vezes a gente tenta só fazer uma assinatura com um determinado artista, mas o seu nome é outro, a sua assinatura é outra, então o seu desenho é outro. Você pode se basear para criar o seu estilo através do estilo dele. Mas é importante você criar o seu próprio estilo, né? E você seguir ele. E essa questão do traço, né? Eu acho que em todas as aulas a gente vai estar falando, comentando sobre isso, porque cada um vai ter um estilo que a pessoa mais se encontra, né? Que a pessoa mais se identifica, né? Gosta mais de fazer e é isso, né? Então é uma coisa que a gente sempre vai ficar falando praticamente em todo o encontro, que é você definir seu estilo, seu traço, seus esboços e tipo dá pra fazer várias coisas de várias formas diferentes, né? Então é uma coisa que a gente sempre vai falar. Por exemplo, a didática que a gente está passando é uma, e a didática que outro professor vai passar é outra, mas a base é praticamente a mesma, né? Sim. Cada professor, eu acho que tiveram experiências diferentes, viveram coisas diferentes, né? Aprenderam de métodos diferentes, né? Então cada um vai passar de um jeito diferente, né? Sim. E achar qual que é o certo, qual que é o errado, né?
Não existe isso. O que existe é aquele que se aplica melhor ao seu jeito, né? Sim. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês veem aqui que o estilo do Thiago ele é diferente do meu, né, de desenhar, mesmo as proporções, as mesmas bases, mas o traço dele é diferente do meu, né? As coisas os elementos que ele pode colocar, às vezes é um pouco diferente do meu. Isso é uma coisa que a gente vai estar vendo aqui. O Thiago ele vai aplicar algumas das aulas, a gente vai fazer algumas aulas juntos, a gente vai fazer aulas separadas, né? Mas a gente sempre vai estar revendo um com o outro essa questão, né? do conteúdo que a gente está passando. E algumas aulas o Thiago domina, alguns elementos, algumas coisas o Thiago domina melhor que eu domino outras coisas melhores. A gente vai convidar outros desenhistas também para participar desse encontro, que domina melhor, por exemplo, cenário, perspectiva, animal, arte final, esse tipo de coisa, entendeu? Para estar conversando com vocês também, fazer essa conversa, né? Enquanto a pessoa está desenhando, a gente pode estar conversando. E é isso, pessoal. Eu quero que vocês vejam aí a próxima aula aí, que a gente vai estar fazendo os outros elementos do rosto, tá? A gente vai ter uma aula só de nariz, outra só de boca, outra só de orelha, só de cabelo. O Thiago ele vai estar aplicando as aulas de rosto de frente, vai passar essas medidas aí, né, Thiago? Sim, claro. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre esses 3 tópicos e sobre estilo, que a gente acabou entrando muito nesse assunto, né? Já que ele tipo pré-define quase tudo, a gente acabou entrando muito. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, pode colocar aí nos comentários, mandar pra gente aí as ilustrações, os desenhos de vocês, pode marcar a gente. E é isso, e a gente pede. Eu esqueci de fazer isso nas outras aulas, mas vamos colocar nisso daqui, né? A gente pediu o seu like, que você siga a página, né? Sim, é muito importante pra gente. Né? Isso ajuda bastante. E é isso, pessoal. Mas tem mais alguma coisa para falar, Thiago? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar demonstrando aqui toda a minha experiência, né? E estar dividindo isso com vocês, assim como o Janailson também. O Thiago, quando ele fala toda a experiência dele, ele é anos, hein? O Thiago tem anos de experiência na área. O Thiago, teve fases da vida dele que ele desenhava 32 horas por dia, sendo que o dia é 24 horas. Então, só para vocês terem a noção de quanto tempo e dedicação que ele já teve para o traço dele ficar bom assim e tal, né? E, as pessoas pensam, talento, esse tipo de coisa, mas, tudo na vida tem essa questão de você se esforçar, né? O Thiago, por exemplo, pode ter talento, mas talento e dedicação, né, são coisas que eu acho que o seu treino e dedicação pode superar qualquer talento, né? Sim. Até porque o talento em si, ele faz só 20%. Conhecimento e treinamento os outros 80%, né? Seria praticamente isso. É isso aí. Então, pessoal, é isso. A gente se vê aí na próxima aula. Até mais!